Pois é. A história que eu vou contar agora parece mentira, mas infelizmente não é. É a história de um homem que teve a casa invadida por um ladrão aqui na Grande Curitiba. Esse homem ligou para o 190. Gente, escuta isso. Ô da polícia, tem um ladrão aqui na minha casa. Não tem, sim, eu tenho certeza, porque eu baixei aqui a persiana e dei uma olhadinha lá fora. Não, o varal está no lugar errado. Já estão tentando jogar coisa pro outro lado do muro. Pode vir rapidinho que está aqui. E a polícia chega. E a polícia encontra o bandido. E a polícia, minha gente, mandou o bandido embora. Por que será, hein? O que foi que aconteceu? Eu disse para vocês que através dessa reportagem nós vamos entender o retrato da baderna que virou o Brasil. Põe na tela que depois a gente conversa. O caso aconteceu aqui no bairro São Luís, no município de Campo Largo, há quase uma semana. Se a gente não mostrar, apenas contar, ninguém iria acreditar. É um fato bastante revoltante para o morador aqui desta residência. Aqui nós estamos muito próximos à BR-277, que faz ligação com Curitiba, Campo Largo a Curitiba. E na madrugada do último sábado, por volta de 2 horas da manhã, este morador aqui, o Rafael, que está no portão, ele foi surpreendido com barulhos no fundo desta residência. Você pode ver que aqui é uma rua que não tem asfalto, porém há muitas casas vizinhas e há muitos cachorros também que fazem barulho, dão uma espécie de alarme quando à madrugada algum gatuno, algum ladrão possa invadir a casa. E foi o que aconteceu, não foi, Rafael? Isso mesmo. De sexta para sábado, a gente dormindo, foi surpreendido por um gatuno. Ladrão. Pulou o muro, escutei o primeiro barulho, 2h30, confirmei que ele estava lá dentro, porque escutei o barulho do varal ele jogando para fora. Aí, acendi a luz e acionei o 90 quando eu vi que o varal estava para o outro lado. Quer dizer, você viu que tinha alguém dentro do seu quintal? Tinha alguém, só vi o varal jogado. E tudo quieto. Aí liguei, falei pra minha esposa, aciona o 90 que tem alguém. Peraí, mas nisso tudo, aquele medo de não saber o que encontrar da porta do seu quintal, né? Com 2 crianças, a minha esposa, a gente não pode estar armado, nada. Eu fiquei ali, como pai de família, eu tive que fazer o enfrentamento. Não tem o que fazer. Aí eu acionei o 90. No que eu acionei o 90, passou uns 10 minutos, ligou no telefone da minha esposa. O ladrão já foi embora? Daí eu falei, não, tô esperando vocês para vir ver se o ladrão tá lá ainda. Quer dizer, ele perguntou se você tinha aberto a porta. Isso mesmo. É impressionante. Daí eles chegaram. Aí eu saí para fora, recepcionei eles e fomos entrar. Eu falei, tem que verificar lá atrás. No que nós fomos vendo lá atrás, que nós vamos ver, o cara tava deitado. Acho que até tava dormindo. O ladrão ficou escondido ali. Ficou escondido. Bom, aqui, vamos só mostrar aqui, deixa eu vir aqui para mostrar um muro que é alto, né? Agora você colocou aqui uma espécie de arame farpado, isso, até para poder evitar novas invasões. Isso mesmo. Vamos entrar pela sua casa aqui. Vem comigo porque a história é revoltante. O ladrão foi flagrado pelo morador aqui dentro, né, do quintal. E aí ele se escondeu. Ele ficou escondido. Ele não quis sair, não quis fugir, né? E ele acabou sendo surpreendido depois, com a chegada da polícia. Primeiro, os 2 policiais que foram acionados pelo Copom de Campo Largo acabaram acionando, né, por telefone o Rafael. O Rafael recebeu a ligação dos PMs perguntando se o ladrão ainda estava no quintal. Ele falou, sim, está aqui, venham. E aí a polícia chegou com a viatura. Chegou com a viatura. Fiquei nessa porta aqui parado e olhando aqui, porque o varal estava ali no muro. Aquele varal lá. E o varal estava aqui. Deixa eu ver aqui. Tava aqui. Jogado ali. E eu fiquei olhando ali. Daí eu falei pros policiais, lá atrás deve ter alguma coisa. A hora que nós demos um primeiro passo aqui, ó, ele tava atrás dessa mureta deitado. Tava escondido ali. Escondido. Eu pensei, cara. Daí levantou tudo e rolou. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Eu tô fugindo. Eu falei, fugindo com o varal, com as minhas coisas? Porque não deu tempo, a hora que acendiu a luz ali. Aí ficou o policial conversando, não sei o quê. Eu falei assim, mas daí? Ficamos como? Aí ele nem algemou o ladrão. Foi nisso que daí o ladrão se mexeu ali, a gente saiu na via de fato, porque ele tava sem algema, tudo, bem aqui no canto. Ou ele falava pro ladrão, se encosta na parede. O ladrão falou, eu não vou.
Aí o cara falou assim... O policial falou pro ladrão passar na E parede. o ladrão falava assim... Aqui, nessa parede aqui. Aham. E daí o policial enquadrou. Ele falou, não vou, porque aqui tem também. Daí eu vou falar o quê? Nessa situação... O ladrão enfrentou. Enfrentou. Aí ele veio pra cima de mim e eu pensei que ele tava algemado, nem algemado tava. Aí saiu umas vias de fato, que tem a marca aqui. Você foi ferido pelo ladrão? Pelo ladrão, com a polícia aqui ainda. Dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Os PMs olharam? Olharam. E fizeram o quê? Daí depois que eles viram que fiquei só com a argola, camiseta e seguraram o ladrão. Depois disso, né? E algemaram ele? Não algemaram. Não algemaram? Nenhuma vez. Aí o que fizeram? Daí tem uma escadinha, cadê a escadinha? Falaram pra mim assim, não vai adiantar levar ele pra dentro, que nós vamos fazer um TC, termo circunstanciado, não vai dar em nada, porque ele já tem pedido, falou até o nome do cara. Tal de Jatobá. Jatobá é o ladrão? É o ladrão, que já é conhecido dele. Daí o policial falou assim, você que fica cuidando da rodoviária lá, já se conheciam. Até o ladrão falou, eu conheço fulano, ciclano. E o policial, ele falou assim, vamos ter que liberar ele. Daí ele falou assim, não vamos liberar por dentro da tua casa, mas tinha uma escadinha, não sei onde tá a escadinha, colocaram a escadinha, ele pulou, a vizinha até chamou ele atrás e falou assim, o ladrão tá indo embora. Eu falei, o policial que mandou? Que mandou ele embora, daí ele pulou e foi embora. O policial mandou ele ir embora por onde ele entrou? Por onde ele entrou, eu coloquei minha escadinha. Aham. Daí eu coloquei minha escadinha, Por que ele não foi preso em flagrante e levado à delegacia? Então, minha opinião sincera, eu não sei, eu queria saber por que não foi em flagrante. A polícia fala que não adianta ir preso, mas tem que prender, tá em flagrante. O policial falou? Ele falou que não adiantava, que ia fazer um termo circunstanciado. Deu. Quem que era a autoridade da vez? Era o policial. Aí eu fiquei estranho, falei, vou fazer o quê? Se o cara liberou o ladrão, eu vou fazer o quê? Vou algemar ele? Daí eu comuniquei o comandante da companhia. Falei, ó, sargento, assim, assado. Ele falou, não tem o que fazer. Quem que é o sargento? Sargento Crestini. O Crestini é o sargento que comanda aqui? Ele falou, no teu BO aqui tá que você não quis levar. Eu falei, que BO? Eu não recebi número nenhum. Quer dizer, os policiais militares que vieram aqui fizeram um boletim de ocorrência? Fizeram, mas do jeito que eles queriam, né? Eles ficaram conversando ali, como na foto que eu mandei pra eles, conversando com o ladrão. E eu lá com o zoião, só com a argola da camiseta e daí. E o ladrão indo embora? E o ladrão foi de ser dando risada ainda. Porque ele falou pra mim depois que a gente... Como que eu vou trabalhar amanhã? Como que eu vou trabalhar? Ele não tá trabalhando, isso não é profissão dele. Bom, a história fica um pouco pior ainda, porque depois que caiu a ficha do Rafael, né, isso demorou um pouco, algumas horas. Aí ele parou para pensar, peraí, mas a polícia liberou o ladrão dentro da minha casa. Ele ficou revoltado e sem ter com quem contar, primeiramente, ele colocou nas redes sociais a indignação contando essa história. E olha, veja só o que um policial militar respondeu na postagem que o Rafael fez no Facebook. Na postagem de revolta, Rafael mostra a indignação de ter visto o ladrão ser liberado em flagrante de dentro da casa. Não demorou muito para um policial militar comentar o post, dizendo que a polícia tem que atender gente ignorante, como ele. Bom, tá aí. Nós mostramos agora essa resposta por parte de um outro policial militar também. Quer dizer, chamou você de ignorante? Isso, eu postei lá, eles estavam num grupo lá comemorando que um cara ameaçou um policial. E tava todos os policiais juntos. Eu falei assim, fica mais fácil para vocês que são policial ter toda a estrutura e se defender. E nós aqui que fui assaltado, liberado, ladrão, faço como? Aí o policial lá me excomungou lá, me falou um monte. Ainda falou assim, é esse tipo de ignorante que a gente tem que atender. E colocou lá na Facebook e depois me bloqueou tudo. Eu falei assim, eu ignorante? Eu trabalhando, cortando 4 horas da manhã para trabalhar e o ladrão entra na minha casa, não conseguiu mais maior porque eu estava na porta, se ele me dar um tiro, estava armado. Ia ser mais um pai de família, ou minha menina, minha esposa vem aqui atrás na lavanderia, é estrupada, esquartejada, como a gente sabe que isso é normal, e mais uma vítima, e o policial ia sair como? Eu não sou contra a polícia, eu sou a favor de fazer o serviço certo. Ladrão pego em flagrante dentro da casa do Rafael, em Campo Largo, quase uma semana, e esta história toda que ele está contando é revoltante, né? O ladrão foi liberado pelos próprios policiais que atenderam a ocorrência durante a madrugada. Fizeram o ladrão ir embora, nem ao menos algemaram. Agora, com a palavra, o comando da Polícia Militar do município de Campo Largo. Eu fico só pensando o seguinte, obviamente que você não pode corromper toda a corporação por causa de exemplo de um que foi lá e chamou o rapaz de ignorante no Facebook. Primeiramente, que ignorante é o policial militar que trata o povo desse jeito. Você não é dono da verdade, nem da razão, e muito menos você está fazendo um favor quando vai até uma residência, quando é acionado. Muito pelo contrário, nós, com os nossos impostos, pagamos o seu salário. O PM, que trata o cidadão de bem como ignorante, no fundo, é ele o ignorante.
Que atitude mais imbecil de um PM se dar o trabalho de ficar xingando o outro rapaz que estava revoltado ali no Facebook. Até porque, minha gente, vamos combinar uma coisa. Eu sei que existem muitos PMs que são errados e a gente sempre denuncia quando encontra um elemento desses. Agora, você não pode colocar a culpa em todo mundo. Tem muitos PMs que são bons sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu peço aqui a reflexão. Se por um acaso você trabalhar numa empresa que de repente faz algo errado e dá uma determinação errada, não significa que você, funcionário, vai ser errado também. Entendeu? Você tem que saber quem é que está dando as ordens. Quem dá as ordens para que o funcionário muitas vezes feche as portas lá, ou para que o funcionário faça algo que contraria o cliente. Porque aqui no Brasil, a nossa bandidagem, infelizmente, tem um grande protetor, que se chama Congresso Nacional. Sabe por que muitos policiais não levam esses presos para a delegacia? E eu já conversei com oficiais dizendo o seguinte, passar é uma vergonha. Porque quando você pega um ladrão de quintal, sabe o que acontece? Você chega na delegacia, o policial tem que preencher toda a papelada quando entrega a pessoa lá. Tem que preencher tudo. Não é assim, ó, robô, pega aí. Não, tem toda uma papelada para você preencher. Isso demora. Muitas vezes, o preso que o policial levou à delegacia sai antes do que o próprio policial. Porque o delegado recebe, o que foi que aconteceu com você? Roubou o quê? Ah, um celular? Tá, assina aqui um termo circunstanciado, vai responder em liberdade. Some daqui. E o delegado faz isso porque existe uma lei que prevê essa porcaria toda. Lembra que eu falei aqui muito, e eu bati, fiz campanha, criei um vídeo, fui xingado por muitos políticos. Em dezembro nós falamos a lei do abuso de autoridade, que era uma coisa sem vergonha, aprovada pelo Congresso Nacional e que tirava o poder de muitos policiais, que agora não podem sequer mostrar bandidos. E outra coisa, os bandidos agora têm mais direitos. Nós falamos isso aqui, batemos muitas vezes, pedimos apoio da população. Gente, vamos engrossar o discurso. Essa lei é medíocre, essa lei é sem vergonha, essa lei vai beneficiar a bandidagem. Nós não conseguimos reverter a situação. Até hoje, a lei do abuso de autoridade criada pelo Congresso Nacional está valendo. Então, gente, não estou defendendo os PMs aqui não, só estou dizendo o seguinte, que existe muito policial militar que tem que fazer a conta. Se eu pego esse ladrãozinho de galinha, levo para a delegacia, ele vai sair da delegacia antes do que eu. E aí eu vou estar envolvido numa ocorrência que infelizmente vai me tirar das ruas e eu posso combater aquele violento que realmente está com uma arma na mão, tirando a vida de outras pessoas. O que eu faço? O que eu vou fazer? É complicado, eu sei que é. Eu gostaria que esse miserável que entrou na casa desse senhor tivesse sido algemado e preso. Eu não concordo. Falar para vocês, eu acho que esse cara deveria ter sido levado à delegacia. Eu penso que os PMs deveriam ter feito isso. Não deveriam ter pedido que o cara fosse embora, não. Eu não concordo com o que os PMs fizeram, não concordo. Mas a minha maior revolta aqui vai para o Congresso Nacional, que criou leis frajutas que permitem que os bandidos fiquem soltos. Agora, por causa dessa pandemia do Covid-19, tem marginal perigosíssimo que ganhou as ruas. Na semana passada eu conversei com um agente carcerário e ele me disse, Passaia, você acredita que tem um cara que estava lá na delegacia, já condenado a... Delegacia não, no presídio, condenado a 73 anos de prisão, tinha mais 3 julgamentos nas costas? Isso por homicídio, hein? Ele poderia pegar até 200 anos de cadeia, 73 já estavam sacramentados. Um dos principais membros do PCC, sabe o que aconteceu? Semana passada foi liberado, porque a justiça entendeu que ele corria o risco de ser contaminado pelo Covid-19. Aí nós temos o monitoramento, nós colocamos a tornozeleira eletrônica nele. Sabe o que aconteceu? 2 horas depois de ter saído pela porta da frente da penitenciária, esse cara rompeu o lacre da tornozeleira eletrônica. O que esse miserável está fazendo agora? Dando flores que não é. Recebendo hóstia na igreja também não. Você pode ter certeza que ele está aprontando. E nós, povo brasileiro, vamos fazer o quê, minha gente? Tem muito discurso hipócrita por aí. Eu sei que quando você fala a verdade tem consequência. Eu tenho consequência. Tem muita gente que faz pressão para me tirar daqui. Eu sei que é. Tem muito político que é um bando de vagabundo, sem vergonha. E que muitas vezes eu penso, rapaz, pode ser que eu não dure muito mesmo, porque a pressão é grande para me tirar.
Tô nem aí, gente. Nós, brasileiros do bem, não precisamos e não podemos calar nossa boca. A gente tem que gritar. Esses desgraçados desses caras que estão no poder, exercendo cargo político e ferrando com o Brasil, essas pessoas que ocupam cargos dentro da justiça, que estão ferrando com o Brasil, essa gente tem que ser expulsa de lá. E só tem uma pessoa que pode expulsar essa gente de lá, é o povo. Se nós não nos unirmos, eles não vão sair, porque está muito cômodo para eles. Sobre esse caso, a Polícia Militar se manifestou. Em nota, o 17º Batalhão confirma que atendeu a solicitação de violação à residência e, de acordo com o boletim registrado pela equipe policial que atendeu a ocorrência, no local foi abordado um homem de 28 anos que estava escondido em uma construção nos fundos dessa casa. O relato do suspeito aos policiais é de que ele tinha se refugiado ali depois de sofrer agressões de outras pessoas que estavam com ele num barracão abandonado, num terreno ao lado dessa casa. Como a equipe policial verificou que nenhum pertence da vítima tinha sido furtado, os PMs então informaram ao morador que ele poderia fazer uma representação judicial contra esse homem que invadiu o local dele. Mas o morador teria se negado a fazer essa representação. Por isso, o suspeito acabou liberado do local. Essa é a nota do 17º Batalhão.